Olá pessoal, estamos aí para mais um dia, mais uma ferramenta. Eu sou Luciano Pires, estou aqui falando pela Cursos Tal. Estamos aqui fechando esse projeto sobre ferramentas da qualidade, as 7 ferramentas da qualidade. Hoje nós vamos falar sobre controle estatístico de processo, o CEP, né? Ou podemos falar um pouco de cartas de controle, que é mais uma ferramenta aplicada dentro da busca, que deve ser constante, que deve ser frequente dentro das organizações em prol da qualidade, melhoria de processo, análise de processo, possibilidade de mensuração, e uma vez que a gente mensura, a gente interpreta, analisa, propõe ações corretivas, cria-se procedimentos de forma a trazer qualidade ao processo. Vamos aqui relembrá-los, né, mais uma vez, sobre a nossa proposta do nosso projeto. Ela se consiste aí em 3 pilares, como tem sido desde o primeiro dia, desde a primeira ferramenta, que é a base do entender, a base do desenvolver, a base do aplicar. Então hoje nós vamos começar falando de uma forma específica sobre o CEP, né, Controle Estatístico de Processo, as suas, as suas fundamentações, as suas aplicações e a oportunidade que nós vamos ter aqui de aplicar através de um exemplo, de uma situação, né, um estudo de caso, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o CEP. Então vamos lá, pessoal. O, o ponto, o ponto 1 é o entenda o que nós queremos aqui, o que nós estamos objetivando aqui nesse momento. Que você entenda o que é o CEP, o que é o controle estatístico de processo. Eu quero que você saia daquela da situação de leigo no assunto, de não entender, de não conhecer, para que você comece aqui nessa etapa a se familiarizar com o termo. O que é o CEP? Para que serve essa ferramenta? Que ferramenta é essa? Qual a aplicação dela? Qual o fundamento dela? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre o CEP. Então, o que é o CEP? O controle estatístico de processo, ou simplesmente CEP, ele é considerado uma das 7 ferramentas da qualidade e é um método de coleta e verificação de amostra de resultado de um processo, a fim de controlar o seu funcionamento e diminuir as falhas decorrentes da sua execução. Como é de costume, eu sempre vou ponderar ou fazer algumas ressalvas. Então, através da definição do que é o CEP, nós já podemos aqui definir que o CEP ele tem como proposta a verificação de amostras, né, de uma coleta de dados que você faz no dia a dia através de uma inspeção, através de um processo de controle, e você precisa interpretar aquele processo, se aquele processo está dentro de um padrão, se ele está dentro de um limite ou de uma tolerância pré-estabelecida. O CEP ele vai ter como fundamento essa aplicação. A ferramenta ela é usada para a identificação das variações do processo e é o gráfico de controle ou carta de controle. O gráfico de controle ele é uma representação de amostragem do processo, que considera a LSC, que nada mais é do que o limite superior de controle, e o LIC, que é o limite inferior de controle, que são os limites permitidos de variação dos resultados no processo. Entre os dois limites, traça-se uma LM, que é uma linha média, que indica o resultado realizado dentro do processo. Vamos entender aqui, pessoal. Quando eu falo da linha superior, da linha inferior e da linha média, automaticamente eu estou estabelecendo um parâmetro, uma faixa que vai da linha superior, de um número superior, até um número inferior. Automaticamente, dentro de uma mediana, também eu tenho uma linha ali traçada no meio, que é a linha média. Então, se você quer analisar um processo, através dessa coleta de amostras, você vai entender como está o comportamento dessas amostras, dessas variáveis, se elas estão dentro do limite entre a linha superior e a linha inferior, e como que é o comportamento mediano dessas amostras. As variações que ocorrem no processo, elas podem ser controladas ou descontroladas e podem ter duas causas, a comum ou as especiais. A comum, quando eu falo da causa comum,
São variações características do processo e ela é controlada, pois a variabilidade que causará no processo permanece dentro do limite superior e inferior. Vamos aplicar isso aqui. Vamos supor que nós tenhamos lá uma tolerância de 2 para cima, 2 para baixo. Se eu digo que há uma tolerância, automaticamente eu já estou dizendo que esse processo ele tem uma variabilidade. Só que essa variabilidade ela não pode ultrapassar a linha superior nem a inferior. Então existe uma variação, existe uma causa comum de variação que ela pode ser pertinente do próprio processo. Mas ela está dentro de um processo controlado. A causa especial de variação já são variações descontroladas que provocam deslocamento além dos limites superior e inferior, necessitando da ação corretiva. Essas causas podem ser lote de matéria-prima com problema, falha humana, uma desregulagem do equipamento. E aí, uma observação, mas é importante verificar também se as variações dentro dos limites seguem alguma tendência. O que seria isso aqui na prática? Primeiro, vamos explicar a causa especial. No primeiro, eu tenho uma variação dentro do controle, porque ela está entre a linha superior e a linha inferior da tolerância. O segundo, causas especiais, em algum momento ela vai romper a linha superior ou a linha inferior, mostrando, sinalizando que esse processo não está saindo do controle. Vale ressaltar aqui na observação também, quando diz, né, que a variação segue alguma tendência, eu posso também ter um processo, um comportamento estatístico dentro do CEP, que ele está mais para a linha superior ou mais para a linha inferior, mostrando que é uma tendência de andar no limite superior ou no limite inferior. E isso pode estar sinalizando uma possibilidade ou uma facilidade ou uma possibilidade de estar perto de romper o limite. Então, vale o ponto de atenção através desse processo da carta de controle. Então, pessoal, nós falamos aqui sobre o que é. Agora nós vamos falar sobre como enxergar isso no dia a dia, como aplicar, aonde aplicar, né, como fazer o passo a passo para que a gente possa desenvolver o CEP. Primeiro, nós vamos falar quando utilizar para controlar um processo em curso, localizando e corrigindo os problemas à medida que ocorrem. Observem que às vezes é muito comum hoje no processo produtivo nós identificarmos aí uma máquina que ela não tem paradas para o processo, ela roda 24 horas, salvo exceções, manutenções programadas, ações corretivas, um problema ocorrido, um ajuste que terá que ser feito emergencial, alguma coisa dentro desses moldes. Se a máquina tem como proposta ou o horário da empresa é tocar direto, né, podemos dizer aí 24 horas, nós temos aí uma condição através do CEP de, através das amostras que eu retiro, eu consigo, mesmo com a máquina não parando, eu consigo fazer uma análise do comportamento daquela máquina, se ela está trabalhando com qualidade, ou seja, atendendo os requisitos dentro daquela tolerância que eu estabeleci. Eu posso prever o intervalo esperado de resultado de um processo, está dentro da mesma ideia. Eu posso determinar se um processo é estável no controle estatístico. O exemplo que eu dei aqui aplica-se a isso tudo, né? Eu posso entender que a máquina, através desse processo, se ela está estável ou não. Eu posso analisar os padrões de variação de um processo de causas especiais. Por exemplo, uma vez que eu identifiquei que rompeu os limites, né? Rompeu ali o processo do comum, da tolerância, eu vou agora buscar a causa que levou a isso e a partir daí eu posso aperfeiçoar o processo. Como que eu faço então o CEP? O CEP eu faço ele determinando a ferramenta para a coleta de dados. A primeira coisa que eu tenho que fazer é coletar dados. Eu preciso coletar os dados dessa máquina, desse processo. Então eu vou lá de tempo em tempo e vou coletando os dados, vou tirando as amostras, as dimensões, medidas, pesos, né, as variáveis que serão usadas e vou coletando. Coletei as amostras, agora eu vou definir o limite do processo, vou construir o gráfico, vou identificar as variações, vou identificar as causas da variação e elaborar um plano de ação ou melhorar o processo. Nota-se que
eu posso fazer uma análise e entender que o CEP me mostra com clareza o equilíbrio do processo, a estabilidade do processo. O contrário também me faz enxergar o problema e criar um plano de ação com a finalidade de ajuste. Então, pessoal, agora nós vamos falar da aplicação. Definimos no primeiro ponto, no segundo nós passamos a dizer como fazer, e agora a gente tem como objetivo aplicar. E aí eu trago aqui uma situação, um exemplo aplicado. Observem, pessoal, que aqui eu utilizei o Excel, né? É bom reforçar aqui que a minha proposta é deixar aqui um bônus nesse, né, no arquivo aqui para vocês, nesse curso, de algumas ferramentas aplicadas ao Excel. O objetivo é tentar trazer uma maneira mais prática para que você consiga, vendo esse vídeo, vendo esse material, você consiga construir a sua própria ferramenta, desenvolver a sua própria ferramenta, mas aqui nesse primeiro momento o objetivo é apenas ilustrar a representação dessa ferramenta. Observe que nessa imagem do Excel, eu tenho aqui a primeira coluna como amostra, eu tenho aqui o valor de cada amostra, então aqui nós teríamos aqui uma quantidade de amostra, eu tenho o que foi coletado, quais são os valores de cada amostra. Se vocês observarem, há uma variação muito grande de valor aqui. O que eu faço então? Nas três colunas de média, linha superior e linha inferior, que estão com fundo azul, eu vou usar aqui uma fórmula. E a fórmula é muito simples. Eu vou usar a fórmula da média, que é literalmente a média, e depois eu vou congelar, vou arrastar essa média até embaixo. Eu vou usar a linha superior, vou fazer uma fórmula aqui para a linha superior de controle, que também é muito simples. Eu vou usar aqui a fórmula usando a média, eu vou usar a média mais o incremento aqui do desvio padrão e do fator de desvio. Só que eu vou usar a média mais o fator de desvio mais o desvio padrão. Na linha inferior, eu vou usar a mesma ideia da média, só que agora subtraindo. Eu vou colocar igual a média menos o fator de desvio e o desvio padrão. Automaticamente eu vou chegar aqui nesse valor, né, de 40 e 32 e vou arrastar isso até embaixo, até onde tiver os números. Luciano, por que desvio padrão? Por que fator de desvio? O desvio padrão, ele é aqui a distância padrão, a variação padrão entre as amostras, os valores. Então ele tem um desvio padrão entre essa quantidade de amostras que foram coletadas, que dá ali 1,9. O fator de desvio, ele foi colocado propositalmente o 2, pela proximidade do desvio padrão e por uma questão de determinar qual é a tolerância que eu vou aceitar para cima ou para baixo, um complemento. Então isso pode ser baseado na sua experiência de trabalho aí ou pela proximidade aí com o desvio padrão, para que você entendendo que esse desvio padrão está dentro de um fator de controle, você pode determinar esse fator de desvio. Uma vez que eu faço isso, é só uma explicação. Para fazer ali o desvio padrão, a fórmula é muito simples, né? Você vai colocar ali dentro do onde está 1,97, você vai colocar ali, é igual à fórmula desvpad, né? O desvio padrão ponto A. Então você vai fazer essa fórmula, sempre lembrando que eu vou deixar essa planilha para vocês aqui anexada como um bônus e vou deixar a fórmula para vocês saberem como fazer. Da mesma maneira, o fator de desvio, conforme eu já falei, você vai determinar qual é o valor que você quer acrescentar. Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou inserir literalmente o gráfico. Eu vou aqui colocar o gráfico para que vocês possam enxergar como que está o comportamento dessas amostras dentro desse limite que eu determinei. Qual é o limite? Lembra lá, linha superior de 40, linha inferior de 32, a média é 36, então eu tiro aqui
Baseado nessas informações, eu vou gerar o gráfico. Como que eu gerei esse gráfico que está aí? Eu gerei ele o seguinte: eu selecionei toda a tabela, amostra até a linha inferior de controle, vou selecionar de cima até embaixo, vou lá em inserir, vou ver aquela gráfico recomendado. Assim que você clicar no gráfico recomendado, vai aparecer esse modelo aqui de gráfico. A única coisa que eu fiz aqui foi uns ajustes em relação a colocar o título, análise de amostras, e ele estava mostrando do 0 ao 45, eu fui lá e coloquei para que a partir do mínimo seja 25 até o 45. Assim eu consigo encurtar mais ele e abrir o gráfico para que a gente possa visualizar. Notem através dessa imagem que está aí para vocês, que essas amostras que foram feitas, essa análise que está sendo feita aqui através do CEP, mostra que o comportamento das amostras estão entre a linha superior e a linha inferior. Isso mostra que o processo está sob controle. Em momento algum aqui, a linha rompeu, mas em alguns momentos ela ficou muito próximo de romper para a linha inferior. Isso já pode estar mostrando uma tendência, um comportamento de observação nesse processo, mas ainda mostra que ele está dentro porque ele não rompeu os limites, não saiu fora do controle. Pessoal, enfim, chegamos aqui, né, ao final desse curso das 7 ferramentas da qualidade. Quero aqui agradecer a vocês, né, você que está aí, você que entendeu que isso é um investimento para a sua carreira, você que entendeu a linguagem, você que tem uma sugestão para o próximo curso, você que tem algumas sugestões para que a gente possa melhorar, faça aqui uma ressalva que eu vou publicar não só essas aulas para vocês, mas eu quero deixar aqui também o PDF de cada aula, quero deixar aqui também ao menos uma videoaula para vocês, aplicada sobre algumas ferramentas, né, o fluxograma, como fazer o fluxograma lá no Lucidchart, como fazer a folha de verificação, como fazer o histograma no Excel, como fazer o gráfico de dispersão no Excel. Eu espero aqui que eu pretendo gravar, né, um compromisso meu de gravar isso e através de uma aula poder fortalecer para vocês também, para que vocês possam ter condições totais de fazer isso aí. Pessoal, quero agradecer mais uma vez. Quero dizer que eu estou aberto a sugestão para novos cursos, né? O curso tal está com um projeto, tem todo um cronograma aí para desenvolvimento de curso. Não só queremos parar aqui na ferramenta da qualidade, quem sabe uma ferramenta da qualidade 2, saindo aí para 5S, matriz Gucci, podemos trabalhar PDCA, podemos trabalhar em outras ferramentas, né? 5W2H, podemos trabalhar aqui também uma proposta de PCP, algumas ferramentas de Lean, da produção enxuta, podemos trabalhar a logística, né? Podemos mergulhar na logística, né? Seja qual for o curso, né? O compromisso é o mesmo, a metodologia mais simples, mas tentando ser mais objetivo e tentando facilitar o entendimento para que vocês possam gerar competências aí e cada vez mais melhorar a carreira de vocês, né? Desde já quero agradecer e vamos para o próximo, se Deus quiser.